Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Somente até aqui. Vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs aqui presentes no nosso auditório, você que nos assiste através da nossa transmissão online, a palavra de Deus nesta noite nos traz à memória 2 pequenos versículos escritos em uma carta que o apóstolo Paulo encaminha aos irmãos da Grécia, de uma cidade chamada Filipo. Por isso que são os filipenses, os habitantes, os moradores da cidade de Filipo. Por sinal, uma cidade que existe ainda até os dias de hoje. E o dia que você for para a Grécia, receba em nome de Jesus, você vai até Filipo para poder conhecer pessoalmente esta cidade. E o apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas, ele tem a intenção de orientar esses irmãos da igreja primitiva, uma igreja que estava nascendo. Lembre-se, o apóstolo Paulo, ele viveu poucas décadas depois de Jesus. Jesus, ele vive ali do ano 0, aproximadamente, né? Assim foi convencionado, até o ano 33 e meio, que foi o período da sua morte, a data da sua morte. E depois, mais ou menos uns 30 anos depois, aproximadamente, pouco mais, pouco menos, é que viveu o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele não teve o privilégio que tiveram Pedro, Tiago, João, Filipe e os demais discípulos que caminharam, que conviveram com Jesus. Mas o apóstolo Paulo teve um chamado especial de Cristo, e todos conhecemos o seu chamado, e ele foi sim instituído pelo próprio Senhor Jesus como apóstolo de Cristo. Um daqueles que seriam responsáveis em proclamar, em propagar o evangelho e os ensinamentos de Jesus. E a prática que Paulo tinha era muito comum a ele escrevia e enviava as cartas. Não somente ele escreveu cartas, muitas cartas foram escritas naquela época. Algumas também canônicas, algumas também no nosso texto bíblico, cartas escritas por João, cartas escritas por Pedro, e algumas até com autores desconhecidos, como a Epístola aos Hebreus. Mas o apóstolo Paulo sempre se preocupava em orientar aos irmãos recém-convertidos sobre princípios da fé, princípios do cristianismo. A palavra cristianismo você não vai encontrar na Bíblia, mas é o cristianismo, é esta religião que está começando a ser formada no período da igreja primitiva. E como todas as religiões, ela tem princípios, ela tem bases das quais não podemos escapar ou fugir. É como uma mesa necessariamente, além do tampão, além da parte superior, o que ela precisa ter? Pernas. Uma mesa sem pernas não se sustenta. E uma mesa com uma perna só também não vai ficar em pé. Com 2, só se encostar na parede. Com 3, já tem um pouquinho mais de firmeza, mas ainda assim, se você empurrar, ela pode cair para um lado. Com 4, aí você já garante uma estabilidade maior. Então existem princípios, bases que são fundamentos que mantêm. No caso da comparação que eu fiz, uma mesa em pé, e no caso do que eu estou falando da Bíblia, princípios que mantêm o cristianismo em pé. Para que alguém diga que é cristão ou que vive o cristianismo, precisa viver essas bases. Uma delas que eu poderia citar, não é o tema do nosso sermão, mas, por exemplo, salvação só em Jesus.
Este é um princípio do cristianismo. Se alguém acredita em algo diferente ou que a salvação venha por um outro meio, não é cristianismo, não é cristão. Então é uma base que não podemos mudar. E hoje nós queremos falar sobre um princípio que o cristianismo vive, que quem é cristão vive, e que só o cristianismo tem de uma forma tão evidente e tão forte. E eu falo a respeito do que está escrito no versículo 7 que nós lemos, que diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Diga amém. A paz de Deus. É interessante prestarmos atenção que um dos princípios básicos da fé cristã é a presença da paz. Uma palavra tão pequena, apenas 3 letras, mas com um significado imenso, imenso. Porque na ausência desta palavra, na ausência deste elemento, a vida se torna impossível. Entre os países, por exemplo, quando não existe paz, nós sabemos que existe a guerra, como hoje acontece entre Rússia e Ucrânia, como hoje acontece entre o Hamas e Israel, e em tantos outros lugares do mundo. Na África, por exemplo, eu acho que é Ruanda, esqueci o nome do país, mas se não me engano é Ruanda e Congo, que estão em uma guerra de vários anos, e muita gente morrendo lá na África. Então todo mundo sabe que viver uma guerra, por mais que nós não tenhamos vivido, graças a Deus, amém, igreja? Que a gente não vive guerras aqui no Brasil, pelo menos não esse tipo de guerra. Nós damos graças a Deus por não viver, mas tentamos imaginar quão difícil é viver em uma guerra. Quando se vive em uma guerra, estou falando em guerra do ponto de vista bélico, militar, as pessoas não têm alimento, as pessoas não têm segurança, as pessoas têm que sair das suas casas, as pessoas não têm o que vestir, as pessoas perdem os seus entes queridos, é uma total destruição. Agora eu quero fazer uma comparação com o mundo da nossa vida particular, da nossa família, da nossa existência e relacionamento com entes queridos. Muita gente vive uma verdadeira guerra, não na Ucrânia, dentro da sua casa. Há pessoas que dentro de casa vivem algo pior do que a Segunda Guerra Mundial. Vivem dentro de casa uma situação insustentável, onde a pessoa até diz: eu gostaria de estar em qualquer outro lugar, quando termina o meu expediente de trabalho, ou quando eu saio da minha escola, eu queria ir para qualquer outro lugar, menos para minha casa, porque lá em casa é terrível viver. Os meus pais só vivem brigando, pais e filhos só vivem em conflito, os filhos desafiando e ofendendo e agredindo seus pais, uma situação terrível. Agora tente imaginar o que é viver assim. Isso não é vida. Viver no meio de uma guerra não é vida. Por isso, a palavra do Senhor, na orientação do apóstolo Paulo, vem dizendo: existe um princípio, existe um elemento, que para alguém poder dizer eu sou um cristão, um princípio da pregação do cristianismo, e que não pode ser mudado, e o princípio é esse: se alguém tem a Cristo, se alguém está em Deus, esta pessoa vive a paz do Senhor na sua vida. E uma paz, como diz aqui o texto, que excede todo entendimento. O que significa isso? Significa que muitas vezes nós queremos justificar, e às vezes é possível sim, a paz através de circunstâncias. Então, por exemplo, se 2 pessoas não brigam, o que nós vamos dizer? Essas pessoas estão em paz. Se 2 pessoas não se agridem, então essas pessoas estão em paz. Agora, se uma pessoa está vivendo um momento de perseguição,
pela lógica, pela razão, eu nunca vou dizer que essa pessoa está em paz. Se alguém está vivendo um momento de doença na família, pela razão, eu nunca vou dizer que essa pessoa está vivendo em paz. Por isso, a paz de Deus, segundo diz a Bíblia Sagrada, ela excede todo entendimento. Ou seja, a única razão do cristão ter paz não é simplesmente as consequências ou as circunstâncias que ele está vivendo ou nas condições que ele está inserindo. Nós sentimos paz porque esse é um princípio da nossa fé. E quem nos dá a paz? A paz vem de Deus, o nosso Senhor. Uma paz que não se compra, uma paz que não se vende e uma paz que não depende do ambiente ou da circunstância que eu estou vivendo. Se eu estou com muito dinheiro, eu estou em paz. Mas aí é fácil estar em paz, né? Todo mundo que tem muito dinheiro, como você que está me ouvindo aqui nesse sermão, é lógico que é fácil ter paz com muito dinheiro. E quando temos pouco dinheiro, nós também temos paz. Porque a nossa paz não é da circunstância, a nossa paz ela vem do Senhor. Ah, eu estou com saúde, eu estou saudável, então eu vivo em paz. Mas a enfermidade chegou na minha vida, a enfermidade chegou na minha casa, na minha família, mas mesmo assim eu vivo em paz, sabe por quê? Porque a paz que eu sinto não depende das minhas circunstâncias, a paz que eu vivo, ela vem de Deus. Às vezes as pessoas não entendem isso em nós cristãos. Às vezes o seu parente, a sua familiar, a sua parente que não é evangélica, olha para você e não entende. E fala para você, mas como que você está tão tranquila se a situação está tão difícil? Como você fica aí nessa passividade, se o mundo está desabando na tua cabeça? E você diz, eu tenho um motivo para sentir essa paz, porque a paz que eu sinto na minha alma, não vem apenas porque tudo me vai bem, não é assim uma canção que nós tínhamos bem antiga, né? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu sou do meu Senhor. E é uma verdade, essa paz não é porque eu estou cheio de grana, porque na verdade eu não estou. Eu estou falando de mim, né? Não sei você, mas eu não estou cheio de grana. Porque se eu tivesse, nossa, ia ser fácil pagar as contas e fazer as coisas. Não, eu estou indo viajar amanhã e eu já estou pensando, Senhor, eu estou contando os dias, contando, né, os cartões, contando tudo que vai ter que ser gasto, porque não está transbordando. Mas nada, aprenda isso, nada pode ter a capacidade de roubar a tua paz. Porque a tua paz não depende da circunstância que você vive, a tua paz não depende da quantidade de dinheiro que você tem, a tua paz não depende se hoje tem luta ou não tem luta nenhuma. A nossa paz excede todo o entendimento, porque é a paz de Deus que é garantida pelo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você aceita, recebe Jesus, você recebe com Ele a sua paz. Por isso Jesus sempre que se apresenta aos seus discípulos após a ressurreição, ele sempre faz um cumprimento, ele sempre fala uma frase cumprimentando os irmãos, os discípulos, e sempre a frase é essa: paz seja convosco. Você já parou para pensar que aqueles discípulos estavam extremamente angustiados, preocupados, haviam matado Jesus, e qual era o pensamento deles provavelmente? Vão matar a gente também. Se prenderam a Cristo, vão prender a gente. Se mataram a Jesus, também vão nos matar. E imagina a angústia que deve ser viver sobre o medo de ser capturado, preso e morto. Os seus corações estavam angustiados, aflitos e tristes. Mas Jesus, quando chega, ele diz a frase que é importante para todo aquele que serve a Jesus: paz seja convosco. Que a minha paz reine em você, que a minha paz reine na tua casa, que a minha paz reine no teu coração, e é uma paz que excede todo o entendimento, porque é a paz que vem de Deus. Eu vou fazer uma afirmação muito importante aqui, dura talvez, mas é a grande realidade observando-se o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Se uma pessoa se diz cristã,
Um homem, uma mulher, se diz um cristão, uma cristã, e não tem paz, alguma coisa está errada. E não está errada com Deus, porque Deus não falha em nos dar a sua paz. Concorda? Diga amém. Deus não falha. Jesus sempre está presente. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias. Ele cumpre a sua promessa. Então a falha não é em Deus, não é em Jesus. Algo está errado em mim. Talvez eu não me entreguei totalmente. Talvez eu ainda não aprendi a ter a fé necessária para viver essa paz. Porque a paz de Cristo, ela é incomparável. Eu ouvi aqui durante o momento da oração, a diaconisa Sara citava lá sobre Paulo e Silas na prisão. E imagina aqueles dois homens lá presos, sabendo que no dia seguinte provavelmente seriam mortos. A ansiedade, o desespero de imaginar: amanhã vão me matar. E é uma coisa muito difícil, porque morrer, todo mundo sabe que vai morrer, sim ou não? Todo mundo sabe, mas você não sabe o dia. Agora, receber a notícia que você sabe o dia que vão te matar, não é nem que você vai morrer, vão te matar ainda. Aqueles homens poderiam estar aflitos, angustiados, mas a Bíblia fala que Paulo e Silas na prisão, eles estavam adorando ao Senhor. E não havia pranto nos seus olhos, não havia desespero na sua fala, mas eles estavam lá glorificando e exaltando ao Senhor, com uma paz que excede todo entendimento. Você não precisa entender para sentir a paz de Jesus. Você só precisa viver, porque Jesus, Ele dá a sua paz ao nosso coração. E não importa o que aconteça, hoje eu quero deixar para você que me assiste, para você que está aqui na igreja, viva esse princípio da palavra, viva esse princípio do cristianismo. Ah, pastor, mas você não conhece os meus problemas e as minhas dificuldades. Eu não preciso conhecê-los, eu imagino que a situação não seja fácil. Mas isso não é capaz de roubar a fé do teu coração. Aliás, a paz do teu coração. Porque quem nos deu essa paz foi o nosso Deus. A paz vem do Senhor. E é tão bonito, tem gente que mudou isso, não quer mais falar isso. Dizem: isso aí é cafona, isso é para crente antigo. Pode me chamar de cafona, de crente antigo, mas acho tão lindo chegar para o irmão e para a irmã e falar assim: a paz do Senhor. Não é lindo isso? Né? Melhor do que boa noite. Tudo bem, boa noite é educação, mas até aí você chega lá em qualquer lugar, o pessoal fala boa noite. Mas aqui não, aqui eu falo diferente. Aqui eu falo para você e desejo, e se você recebe, glorifique a paz do Senhor para você. Olha, que maravilha, uma paz que excede todo entendimento. Pastor, mas como que alguém pode ficar tranquilo se tem um familiar que está hospitalizado? Eu não estou falando que não fique preocupado, é lógico que nós ficamos, mas isso não rouba a tua paz. Pastor, como que alguém pode ficar tranquilo se tem uma dívida muito grande, que não está conseguindo pagar, e as cobranças estão intensas, e a situação é difícil? Eu não estou falando que não possa ficar preocupado, mas isso não rouba a tua paz. A paz de você deitar a cabeça à noite, no seu travesseiro, e poder dizer: eu descanso no Senhor, vou dormir, amanhã acordar, e o Senhor será a minha salvação. Que esta paz, que você conhece porque você tem Cristo, e se você me assiste e não tem Jesus, você precisa de Jesus para viver essa paz. Que esta paz, como diz o apóstolo Paulo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que a paz de Jesus reine no seu coração, e que independente do que aconteça, você nunca deixe de sentir essa paz incrível que é a paz do Senhor no nosso coração e na nossa vida. Vamos aplaudir ao Senhor e a palavra de Deus para nós esta noite.